Quando você acha que um bem maior foi realizado para de fato combatermos o mal, quando você está realmente sentindo que existem pessoas boas fazendo algo para o bem, você se depara com o retorno da indústria da manipulação de narrativas, usando um assunto tão sério como o tapete para pisar em cima e desfilar com suas garras, sugando todos os seus benefícios, para tentar fazer a população engolir interesses que vêm de gente da esfera política, que nunca levantou um dedo sequer para apoiar ou viralizar e propagar informações que tinham o mesmo objetivo do passado. Houve aqui um projeto, por exemplo, para a castração química, para a esquerda foi contrária. Inclusive, o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores foi votado com voto contrário deles. E até hoje o Lula não fez isso. A lei foi sancionada e até hoje não há cadastro de predadores. A mesma esquerda que também debochou, cancelou o filme O Som da Liberdade, que foi um filme que expunha exatamente isso. E isso, meus amigos, tem um nome. Se chama oportunismo. E é por isso que hoje eu tenho o prazer de lhes apresentar o castelo de cartas da adultização. O vídeo do Felca teve uma repercussão avassaladora nesses últimos dias, obtendo alcance para um tema que tem por sua pretensão alertar sobre a adultização infantil na internet. Fizemos um vídeo no canal trazendo todo o apoio merecido para tal, e como forma de incentivar a luta constante contra a exploração de crianças. Mas um fato que vem chamando a atenção é de que todas as páginas de fofoca iniciaram uma força-tarefa de replicar o assunto, de forma que tenha sido potencializado o alcance em todo o território nacional, o que por si só, isso é positivo. Mas existe um porém. Essas páginas de notícias não repercutem informações gratuitamente. Elas sempre têm algo a ganhar com isso. E aí começaram a surgir os ruídos que estão sendo abafados por conta da narrativa ser poderosa, pois estamos aqui para de fato proteger nossas crianças e lutar contra todo esse tipo de exploração, que é uma das, se não a mais importante dentro deste ambiente hostil onde os crimes ocorrem diariamente. Mas estes ruídos, estes alertas, podemos dizer assim, começaram a trazer uma máscara de oportunismo vindo de certos grupos interessados. Grupos estes interessados em usar uma narrativa poderosa como essa como uma carona para poder criar outras leis que beneficiem grupos seletivos de políticos. Grupos políticos estes que têm interesse no tema internet e nunca em temas como contra a exploração e contra crimes, como eles estão falando. Não. O problema desses interesses que nunca saíram do papel é que eles não possuíam uma narrativa forte como essa o suficiente para poder justificar a criação de certas leis que não seriam usadas para beneficiar crianças exploradas, não. E sim, beneficiar políticos nessa luta constante de se manterem no poder. Afinal de contas, quem controlar a internet nos próximos anos poderá controlar o que poderá ser ou não verdade. Ah, mas Charles, você está indo longe demais, cara. Você não acha que isso é um exagero? Em outubro de 2022, a então ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, fez declarações graves durante um culto em Goiânia. Segundo ela, enquanto estava no ministério, recebeu informações sobre casos extremos de abuso sexual no arquipélago de Marajó, estupro de recém-nascidos, crianças com dentes arrancados e vendidas para exploração sexual e práticas violentas como tortura também. Sabe qual foi o resultado dessas declarações? O Ministério Público Federal enviou ofício à Secretaria Executiva do Ministério pedindo esclarecimentos. Eles querem saber por que, se Damares tinha conhecimento desses crimes, não fez denúncias formais com entrada e documentações com solicitação ao departamento das autoridades competentes e blá 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 blá. E é aí que as coisas começam a fazer sentido. Quando você entende que, se realmente querem proteger as crianças contra a exploração, seja ela qual for a natureza criminosa, deveriam os órgãos
analisar este caso ao invés de atribuir burocracia pedindo uma formalização de denúncia para investigar o caso? E as páginas de fofocas? Por que eles não fizeram esta mesma força-tarefa para repercutir com força e promover a proteção para as nossas crianças em Marajó? Isso tem um motivo apenas, que podem ser entendidos com duas perguntas. Que tipo de benefícios essa narrativa oferece e para quem ela está oferecendo? Quais os interesses por trás dessa narrativa séria da luta contra a exploração de crianças e adultização ou demais termos relacionados a crimes na internet? Alguns políticos tentam usar esta narrativa que é digna para lutar contra crimes como forma de aprovar as suas próprias leis. Como a que possui o objetivo de regular as redes sociais, dando-lhes a capacidade de censurar qualquer conteúdo que eles interpretarem como errado. Ou seja, isso será uma ferramenta de controle político para evitar que pessoas possam usar as redes sociais para falar e ter sua própria liberdade de expressão quando quiserem denunciar um crime, como o caso do INSS que já foi esquecido, por exemplo. É por isso que elas precisam de uma narrativa. Mas Charles, como assim leis que visam o controle das redes sociais ou internet? Em uma das tentativas de leis que tem o objetivo de ser aplicada à regulação da internet, a seção 2A das redes sociais diz o seguinte: artigo 17A. O provedor de rede social deverá exigir reconhecimento facial para o cadastro de usuários, utilizando tecnologia que assegure a correspondência entre o rosto do usuário e a foto em documento oficial emitido por uma autoridade competente. Ainda no primeiro parágrafo, o provedor de rede social deverá bloquear as contas dos usuários já cadastrados que não realizarem o procedimento previsto no caput no prazo de 30 dias. Ainda no segundo parágrafo, o reconhecimento facial deverá ser exigido na autenticação do usuário em rede social. Terceiro parágrafo, o provedor de rede social deverá adotar medidas adequadas para garantir a legitimidade de qualquer alteração nos dados cadastrais dos usuários, especialmente aqueles necessários para a autenticação na aplicação. Mas no que isso implicaria na prática? Essa pergunta foi realizada para um dos sistemas de inteligência artificial mais utilizados no mundo, o Grok, realizado inclusive por Léo Lins, o humorista, na rede social X. E olha o que o Grok diz. Essas medidas do PL 1380/2025 visam combater perfis falsos e crimes como assédio e golpes, o que indiretamente pune pedófilos ao limitar anonimato para grooming. No entanto, impõe reconhecimento facial a todos, violando privacidade e criando barreiras para usuários comuns, com risco de vigilância e falhas biométricas. Na prática, afetam mais o cidadão médio. Ou seja, mesmo que você invada a privacidade das pessoas com reconhecimento facial a fim de obter controle de quem usa a rede social, você não garante medidas de segurança contra a adultização e exploração de crianças nas redes sociais. Ah, mas Charles, por que eles não criam então leis que de fato punam os próprios criminosos que praticam a violência contra a criança? Na verdade, já tentaram, inclusive, aumentar o cumprimento de penas para crimes hediondos. Mas deu certo esse aumento de pena contra crimes hediondos? Na verdade, não. O atual governo, com seu partido e aliados, acabaram votando contra a medida que poderia aumentar a punição de crimes hediondos. É isso aí. Aí vem a pergunta que não quer calar. Eles realmente estão preocupados com as crianças? Ou desejam apenas criar uma ferramenta de controle populacional? E para fechar com chave de ouro, será que o próprio Felca está realmente preocupado? É uma pergunta. Eu espero que sim, porque essa foi a minha pergunta quando eu descobri que Felca possui conteúdos dentro do canal do Felipe Neto em sua área de membros. Tá, Charles, eu não entendi o seu raciocínio. O que Felipe Neto tem a ver com toda essa história? E por que isso traz dúvidas sobre Felca a ponto de você questionar a legitimidade ética de que o vídeo possa vir a ser confiável ou não? O que significa? Será que existem realmente boas pretensões ou apenas uma manobra política? Como assim, Charles?
explica melhor isso aí. Setembro de 2019. Durante a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, o então prefeito Marcelo Crivella determinou o recolhimento do quadrinho Vingadores, a Cruzada das Crianças. Grave esse título e segure ele na sua mão. Vingadores, a Cruzada das Crianças, publicado pela Marvel, que trazia a cena de um beijo entre dois super-heróis adolescentes do mesmo sexo. O livro estava à venda sem classificação indicativa de idade, o que, segundo a prefeitura, justificaria a ação. E qual foi o resultado dessa ação da prefeitura? Em resposta, o influenciador Felipe Neto comprou 14 mil exemplares de livros com temática LGBT e os distribuiu gratuitamente na Bienal, embalados em plástico preto com aviso irônico, impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas. A pergunta que eu faço e que eu não gostaria de ter feito é: se com a repercussão dessa notícia em 2019, no qual Felipe Neto distribuiu gratuitamente um livro sem classificação indicativa de idade, em que qualquer criança poderia comprar o livro ou receber o livro e ver uma cena de beijo entre dois adolescentes do mesmo sexo, eu vou repetir. Uma cena de beijo entre dois adolescentes do mesmo sexo. Esta ação entre dois adolescentes não se trata de adultização? Qualquer criança poderia vir e se sentir incentivada a tal ato? Então, para poder passar um recado de união e para poder mostrar para essas pessoas que eles não irão censurar conteúdos LGBT, eu tomei uma atitude hoje. Eu comprei todo o estoque de todos os principais livros com temática LGBT da Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E todos eles serão entregues de graça amanhã para quem estiver na Bienal e quiser um livro de graça. Para quem estiver na Bienal e quiser um livro de graça. Agora eu pergunto para o Fel. Você criou conteúdo em parceria com Felipe Neto e não soube que ele fez isso? Doou 14 mil livros com um ato de adultização no livro? Porque se você sabia disso e não disse nada, até onde nós podemos crer que isso não teve interesses misturados? Até porque seu vídeo foi repostado no X pelo próprio Felipe Neto, que é um ativista político a favor, inclusive, da regulação das redes sociais, antes mesmo que seu vídeo batesse 30 milhões de visualizações na internet. Pelo menos no YouTube. O que nos deixa claro que havia um certo interesse em contaminar o tema com interesses políticos? É uma pergunta. E este é um castelo de cartas. Eu sou B. Charles e esse não será meu último vídeo.